Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Continuando aí, né, dando início às nossas aulas dessa semana, nós vamos então agora pegar a apostila, apostila 2, continuando, né, na frente 2. A página da nossa aula é a página 288, o módulo é o 17, tá? Nós vamos falar da velocidade de uma reação. O que é isso, a velocidade? É a rapidez com que ela acontece. Ou se é uma rapidez, né? Se essa velocidade vai ser lenta ou se ela vai ser rápida. Por quê? Muitas reações que ocorrem no nosso dia a dia, no nosso planeta, tem reações que são demoradas e tem reações que são bem rápidas. Então é isso que nós vamos estudar. Como que faz essa medida dessa velocidade das reações? Então a gente vê, por exemplo, para a formação do petróleo. Por que a gente fala que o petróleo é um combustível não renovável? Porque a formação dele leva, no mínimo, uma centena de anos, né? Um século de anos, tá? É no mínimo, para muito mais, a gente sendo otimista, tá? Então demora muito para se formar o petróleo. Então por isso que uma geração, né, ela não consegue ver a formação desse petróleo. Demora vários e vários, né, às vezes muitos séculos, tá? Então a velocidade da decomposição de determinados objetos que a gente joga às vezes no nosso meio ambiente, igual, né, um plástico, igual determinados metais, então demora muitos anos para se decompor. Então é essa velocidade que a gente vai estar observando, aprendendo aqui, tá? Agora, outras reações com uma combustão, dependendo, ela é muito rápida. As explosões são reações velocíssimas, tá? Porque ela tem a velocidade muito rápida, é muito fácil determinados reagentes entrar em contato e ocasionar uma explosão, tá? Então isso nós vamos ver nesse módulo aqui, tá? Aí vamos lá. Os conceitos, né? Então nós temos que na cinética, o que é a cinética em química, né? Cinética a gente já vê que é aquela grandeza que estuda a velocidade ou a rapidez, o movimento, né, de vários corpos. Em química, então, ela vai estudar o movimento das reações. Por quê? Porque para uma reação acontecer, os reagentes eles têm que estar em movimento para, né, eles entrarem em contato, colidirem e formar novos produtos. Então a cinética aqui vai estudar basicamente a velocidade com que as reações ocorrem, tá? Aí nós temos lá, né, observando, nós já temos uma velocidade, né? Então nós já vem aí no item 2 de vocês, nós já temos aí a velocidade média. Então, o próprio nome já diz, faz uma média de um tempo em que vai ocorrer aquela reação. Então, a velocidade é sempre, como uma das grandezas que é sempre envolvida na velocidade, a gente vê se ela é rápida ou se ela não é rápida, se ela é demorada ou se ela é mais rápida, é o que? É o tempo, é a grandeza tempo. Então, a gente sempre tem que estar observando em que tempo ela ocorreu. Então, por isso que embaixo aqui das reações, né, da velocidade, sempre a gente vai ter esse ΔT, porque é o tempo que vai nos dizer. Se uma reação é lenta, ela vai demorar, então, a grandeza tempo que vai me dizer. Se uma reação é rápida, ela vai rápida, instantaneamente ela ocorre, tá bom? E o que em cima? Como que eu vou saber? Mas como que eu sei que essa reação ocorreu? Então, primeiro, ou a gente vai observar a quantidade de produto formada, ou a gente vai observar a quantidade de reagente consumida, que é o reagente vai diminuindo à medida que ele vai reagindo, ou eu vou observar a quantidade de produto formado. Então, a velocidade média é a quantidade de reagente, nesse caso, ou produto, pelo tempo, tá? Observando-se que, né, até um tempo atrás a gente falava velocidade média em módulo. Por quê? Porque a velocidade, né, como ela vai ocorrer, ela não é negativa, né, ela sempre vai ser positiva. Só que hoje estão mudando esse conceito, por quê? Porque a gente já consegue verificar. Se a velocidade é negativa, é porque está analisando o consumo do reagente. Então, aquela reação está sendo analisada pelo consumo, pela diminuição desse reagente.
Como ele vai diminuindo, claro que ele vai ficar com a quantidade do início até o final, né, da reação, ele vai ficar com a quantidade negativa, porque ele vai se perdendo, tá? Então, a velocidade média com o sinal negativo, ela está relacionada hoje ao conceito de consumo dos reagentes, tá? E a velocidade média com o sinal positivo já é, porque vai produzir produto. Então, dali para frente, sempre vai aumentando a quantidade de produto. Então, nós vamos perceber que o sinal positivo é porque aquela velocidade foi analisada de acordo com a produção dos produtos, tá bom? Turma, aí nesse caso, né, lá, então vamos lá na velocidade média, tá? Então, olha lá, como que eu vou saber? Então, às vezes eles vão me dar um intervalo, né? Então, eu vou colocar uma quantidade final menos a inicial, por causa do delta, sempre é um menos outro, né? E no caso, delta T é o tempo final e o tempo inicial. O tempo final que eu estou analisando menos o tempo inicial que eu estou analisando, né? Então aqui, ó, eu tenho lá o consumo dos reagentes, por isso que eu tenho que a velocidade média negativa, e o consumo, ou se eu estiver analisando pela produção dos produtos. Então a velocidade média vai ter o sinal de positivo, tá? E então, o tempo, então vai depender, né, de qual tipo de reação. Então, tem reação que ocorre em segundos, então o tempo vai ser em segundos. Tem reações que ocorrem em horas, então vai ser em horas. Tem reações que ocorrem em dias, né, então vai ser em dias, tá? Então, esse ΔT, essa grandeza tempo, sempre quem que vai me dizer, no caso, para seriados vestibulares, vai ser a questão que vai me falar, ó, em tantos minutos, em tantas horas. Né? Normalmente são essas três unidades para a grandeza tempo que são usadas. Ou é segundo, ou é minuto, ou é horas, tá? Viu? No caso da velocidade média. Já no caso da quantidade ou de produto ou de reagentes, é muito comum essa primeira aqui, em mols, tá? Em quantidade de matéria, que é, né, a unidade de medida da quantidade de matéria são os mols, tá? Quando for em massa, então a gente vai estar lá em gramas, né? Principalmente quilograma, aquelas unidades de medida que eu vou estar usando. Também pode ser em volumes aqui, muito relacionado com os gases, porque a grandeza que mede, né, os gases é o volume que ele ocupa. Então, então nos gases é muito usado para fazer a velocidade, o volume, se ele aumentou, se ele contraiu, tá? Que é a variação de volume. E nós temos também a variação daquela concentração, esse M grandão, né, o mol por litro, aquela concentração em mol por litro, tá? Porque muitas vezes as reações, elas já vêm, o soluto já vem dissolvido em uma quantidade solvente e é ali que eu coloco para reagir, tá bom? Então, olha lá, a variação é em mol por litro. Tá bom? Então, eu tenho que ficar muito atento ao que o exercício está me pedindo, a qual unidade que ele quer que eu expresse essa velocidade, tá bom? Aí, vamos lá. Outro ponto aí, né, da apostila de vocês, é a velocidade instantânea em um instante. Em um instante X, em um instante de 10 segundos ou de 1 hora, qual foi a velocidade média, tá? Então, vamos lá. Né, então eu tenho aqui a velocidade instantânea, eu tenho uma reação, né? A velocidade em um determinado instante, tá? Então, eu quero no